Olá, meu irmão, amigo, muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Areal da Floresta, aqui em Porto Velho, Rondônia. O nosso desejo é que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, um abraço carinhoso para os membros da Igreja Batista do Areal da Floresta. E você que não é membro da igreja, mas está nos acompanhando, está visitando este canal, que você também seja abençoado na mesma medida. Nosso desejo é que Deus abençoe a todos nós. Nesta breve reflexão, eu quero convidá-lo para examinar o que diz o texto sagrado lá no livro do Gênesis, capítulo 11. A gente sabe que a partir do capítulo 12 do Gênesis começamos aquilo que chamamos de ciclo dos patriarcas. Então, o capítulo 11 do Gênesis é o último capítulo daquilo que chamamos como ciclo da história da criação. E este ciclo da história da criação se encerra no capítulo 11 com a narrativa da Torre de Babel, da construção daquela torre. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia comigo no Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode me acompanhar. A Bíblia diz que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram e disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem? Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa, e depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse é o texto de Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Como dissemos, o capítulo 11 do livro do Gênesis encerra aquilo que chamamos de pré-história ou história da criação. O capítulo 12 começa então o ciclo dos patriarcas, e é curioso que esta porção bíblica, chamada de pré-história ou história da criação, termine com a narrativa da tentativa dos homens daquela geração de construir uma torre. E o objetivo está claro no texto. Vamos construir uma torre, o nosso nome será famoso. Vamos construir com o nosso esforço, com a nossa inteligência, a nossa capacidade, uma torre que alcance os céus. Que alcance os céus. E assim nós seremos famosos. Assim nós entraremos na história. A Bíblia diz que Deus desceu do céu. Atente para esta expressão. Deus desceu do céu. E descendo, o Senhor mesmo confundiu as línguas. O Senhor mesmo fez com que os homens não se compreendessem mais. Ninguém conseguia mais entender ninguém. E, por essa razão, qualquer projeto de continuidade de construção daquela torre seria inviável. Por quê? Porque ninguém mais se entendia. Ninguém mais se compreendia. Ninguém mais conseguia entender o seu semelhante, que estava ao seu lado trabalhando no projeto da construção de uma torre para alcançar os céus com o esforço humano. Assim, quando o Senhor desce do céu para ver aqueles homens construindo aquela torre, o Senhor mesmo diz: não é bom o que eles estão fazendo, porque eles querem alcançar os céus com o seu esforço próprio, com o seu esforço pessoal. Confundindo as línguas, era impossível continuar com o projeto de construção daquela torre. A confusão foi tal que o nome daquele lugar se tornou Babel. E Babel entra para a história da humanidade como sinônimo de confusão, como sinônimo de incompreensão. Quando as pessoas não conseguem se compreender, se diz o quê? Isso aqui está uma tremenda Babel. Não é assim? Quando no escritório, numa empresa, numa família ou na igreja, as pessoas não conseguem compreender umas às outras, se diz assim: isso aqui está uma verdadeira Babel. Uma confusão, porque Babel tornou-se sinônimo de confusão. Tornou-se sinônimo de algo que não traz harmonia,
de um clima ou de um ambiente tomado pela desarmonia, pela incompreensão, pela capacidade dos semelhantes de viverem em harmonia. Isto é Babel. Confusão. Ora, Babel é o resultado do esforço humano em tentar alcançar o céu. Observe que os homens dizem no versículo 4 do capítulo 11 do Gênesis: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Todo o princípio de Babel é o orgulho. Todo o princípio de Babel é o desejo de autopromoção. Quando o orgulho, esse desejo de autopromoção, se instala no coração do homem, no coração das pessoas que fazem uma organização, que fazem uma igreja, ou no seio de uma família, então nós temos instalado o princípio que rege Babel. É o princípio do orgulho, da autopromoção, do desejo de crescer, de tornar famoso, como resultado do seu orgulho e do desejo da promoção pessoal. Todo o princípio que rege Babel é o orgulho, é o desejo de promoção. Babel é uma figura que expressa o desejo humano de crescer, de ser altivo. Babel é sinônimo de orgulho. A Bíblia diz: Deus desceu do céu, tanto no versículo 5 como no versículo 7 do texto do Gênesis, capítulo 11. Deus desceu do céu para mostrar ao homem que não seria possível alcançar o céu com o seu esforço próprio. Como eu disse agora há pouco, todo o princípio que rege Babel é o orgulho, é o desejo de autopromoção, é o desejo de crescer acima daquilo que a própria vida impõe como limite. E era este o princípio que regia o projeto de construção de uma torre para chegar aos céus. Vamos construir uma torre e o nosso nome será grande. O nosso nome será grande. Por que eu estou compartilhando estas coisas sobre Babel nesta breve reflexão? Porque Babel é um espírito, é uma atitude, é uma postura, é uma inclinação humana e carnal que se instala em todas as esferas dos relacionamentos humanos. Por exemplo, a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor registra para nós, que em Filipos havia o espírito de Babel querendo se instalar naquela igreja no primeiro século da era cristã. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, dizendo assim: digam a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo não descreve os detalhes que o levaram a fazer esta recomendação aos irmãos daquela igreja em Filipos. Mas entende-se pelo texto que Evódia e Sintique não estavam sentindo a mesma coisa. Não estavam afinadas no mesmo diapasão. Não havia harmonia entre elas. E certamente eram mulheres, líderes influentes naquela comunidade cristã, e porque não estavam em harmonia, poderiam trazer desarmonia para o corpo local, para a igreja de Filipos. Isso era tão sério, e isso ameaçava tanto a harmonia, a comunhão daquela igreja, que Paulo chega a dizer: digam a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Não permitam que Babel dirija as suas ações. Não permitam estas duas irmãs que Babel estabeleça a maneira como cada uma vai se relacionar com a outra, porque havia ali uma confusão instalada. E quando pessoas nas igrejas querem ser personalistas, querem ter a primazia, querem ter a última palavra, querem ter o papel decisório que cabe só ao Espírito Santo, quando as pessoas nas igrejas querem definir, determinar, manipular, mandar, tomando o lugar do Espírito Santo, aí se instala o espírito de Babel, o espírito de confusão, de desarmonia. A igreja de Filipos era uma igreja muito abençoada. Paulo escreveu para esta igreja, por várias vezes recomendou que aqueles irmãos em Filipos alegrassem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A igreja de Filipe era uma igreja generosa, havia mandado uma oferta para Paulo quando esse estava na prisão. Por isso que Paulo escreve aquela carta para agradecer a oferta. Mas havia naquela igreja um perigo.
duas irmãs não conseguiam se entender, a ponto de Paulo escrever, citando os seus nomes e dizendo: vocês duas tomem cuidado, se assentem, conversem, encontrem o caminho da harmonia, da conciliação, da caminhada juntas, porque, guiadas por Babel, vocês vão trazer confusão para a igreja. Digam a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Ao longo do meu exercício como pastor, eu tenho visto muitas Evódias e muitas Síntiques comungando na mesma igreja. E não só mulheres, mas homens também, muito bem representados por essas duas irmãs. São homens, são líderes, são pessoas que não conseguem falar a mesma língua, que não conseguem se comunicar bem e que às vezes aproveitam as assembleias das igrejas para fazer com que suas opiniões, seus pontos de vista, suas ideias queiram de alguma maneira prevalecer sobre a opinião, ideia e pontos de vistas dos demais membros da congregação. E quando isso acontece, as assembleias, aquilo que chamamos de culto administrativo, as reuniões de planejamento se tornam verdadeiros campos de guerra, porque alguém fala de um jeito, o outro se levanta e fala de outro jeito, e percebe-se que ali o espírito de Babel está instalado. Evódia e Síntique tornaram-se membros da igreja X, da igreja Y. Todas as vezes que o orgulho se instala no nosso coração, todas as vezes que queremos que a nossa opinião, nosso ponto de vista, nossas ideias prevaleçam sobre as ideias, pontos de vista e opinião dos nossos irmãos, nós estamos sendo dirigidos pelo espírito de Babel. Mas o próprio Paulo também aponta qual era a saída bíblica para evitar que o espírito de Babel se instalasse na igreja de Filipos. Qual é o antídoto para fazer com que o espírito de Babel se cale na igreja local? O que a sua igreja precisa fazer para que o espírito de Babel se retire da igreja? Ora, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos de número 1 e 2, dizendo o seguinte: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Qual é o antídoto para fazer com que o espírito de Babel se cale e se retire da igreja? Se cale e se retire da sua família? É o amor. É a comunicação, a comunhão, a harmonia. Por isso que Paulo escreve isso aos Filipenses no capítulo 2, e depois no capítulo 4 ele diz: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Eu tenho me entristecido porque testemunhamos aquilo que chamamos de culto administrativo em nossas igrejas batistas, que viram um verdadeiro campo de batalha, e sai até briga e confusão. Por quê? Porque Babel se instalou ali. E a igreja X ou a igreja Y não leu o que Paulo recomendou aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Assembleias dirigidas por Babel, igrejas dirigidas por Babel, ministérios dirigidos por Babel, ministérios de louvor dirigidos por Babel, onde a confusão se instala, ninguém tem comunhão, ninguém consegue se comunicar, as pessoas não conseguem falar a mesma coisa, conforme Paulo recomenda aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Babel. Espírito de Babel. Cujo princípio é o orgulho, o desejo da liderança, da primazia, o desejo da manipulação, o desejo do controle, o desejo de que as coisas aconteçam para agradar ao ego inflado de muitos líderes nas igrejas. Quando isso acontece, Babel se instala. Quando isso acontece, Babel tem a palavra. Quando isso acontece, não há edificação, só há confusão, divisão, brigas, dissensões, e o clima de harmonia deixa de existir no seio da igreja. Temos um outro exemplo do espírito de Babel, desta vez não numa igreja, mas numa cidade. A Bíblia nos diz, no texto de Atos, capítulo 19, que Paulo começou o projeto de plantação de uma igreja na cidade de Éfeso. E a igreja em Éfeso começou a crescer,
Éfeso era uma cidade portuária muito importante na Ásia Menor, certamente a mais importante cidade ali da Ásia Menor, e a igreja de Éfeso começou a ganhar corpo, e a fé dos irmãos de Éfeso estava se tornando notória em toda a região da Ásia Menor. Mas o projeto de plantação daquela igreja foi tumultuado, porque havia um homem em Éfeso chamado Demétrio, ele era uma espécie de presidente do sindicato dos ourives, que fabricava estátuas, não é, miniaturas da deusa Diana, que era a padroeira da cidade de Éfeso. E como ele viu que a igreja cristã estava crescendo e que o evangelho estava tomando corpo naquela cidade, Atos capítulo 19 registra um grande movimento liderado por Demétrio para fazer com que a igreja fosse fechada. E a Bíblia diz que o próprio Demétrio produziu uma tremenda confusão na cidade de Éfeso. E o texto de Atos capítulo 19, verso 32 diz: a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. A cidade se reuniu, a assembleia, a eclesia, a cidade como eclesia, a cidade como assembleia, se reuniu para decidir qual seria o destino, qual seria o futuro daquela igreja. Aquele grupo de discípulos precisava de uma definição da cidade. Mas a confusão era tão grande em Éfeso que o próprio autor do texto dos Atos, Lucas, diz que uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro, e muita gente nem sabia por que estava reunida ali. A confusão tomou conta da cidade. Tanto é que no versículo 29 de Atos 19, se você examinar na sua Bíblia, Atos 19, verso 29, nós lemos: e encheu-se de confusão toda a cidade. Por quê? Babel estava em Éfeso. O espírito de confusão se instalou em Éfeso. Não havia harmonia, não havia capacidade de diálogo, não havia capacidade de comunicação, não havia a menor capacidade daquelas pessoas de se assentar e procurar ouvir os cristãos aquilo que eles criam. Demétrio estava tão cego e tão interessado em defender os seus interesses que fez com que toda uma cidade ficasse em polvorosa. Babel. O triste, meu irmão, meu amigo que me acompanha nessa reflexão, o triste é ver que há igrejas dirigidas por Babel. Há igrejas dirigidas por espírito de confusão, na qual as pessoas estão promovendo confusões, líderes que promovem dissensões, líderes que promovem a desarmonia. Babel! Babel e Filipos, rogo a Evode e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Babel em Éfeso, Atos 19, 29 diz: a cidade toda encheu-se de confusão. Muitos gritavam de um jeito, Atos 19, 32. Outros gritavam de outro jeito e muita gente nem sabia por que estava reunida. Por quê? Porque o mais importante naquele contexto era a confusão, a desarmonia, o desentendimento. Todas as vezes que isto acontece, nós podemos identificar Babel, o espírito de Babel agindo ali. Qual é a saída para isto? Ora, o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 14, verso 33, diz: Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão. Igreja nenhuma precisa viver em confusão. Igreja nenhuma precisa experimentar divisão. Igreja nenhuma deve ter líderes que se levantam contra outros líderes, ou líderes que se levantam contra seus pastores. Quando isso acontece, não é Deus agindo. Não é o Espírito do Senhor agindo. É Babel. É o orgulho que se instala no coração das pessoas. É o desejo do controle. É o desejo da primazia. É o desejo da manipulação. É o desejo de que as coisas saiam como nós queremos para agradar o nosso coração. É Babel agindo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A sua igreja precisa viver em paz.
O ministério da sua igreja precisa ser um ministério de paz. As reuniões de negócio, as reuniões deliberativas, as reuniões administrativas, as reuniões de planejamento dos ministérios da sua igreja precisam ser reuniões pacíficas, equilibradas, dirigidas pelo Espírito do Senhor e não pelo Espírito de Babel. Todas as vezes que os líderes se reúnem e ali sai confusão, farpa, chispa, palavras duras, quando se vê que as pessoas estão disputando a primazia, disputando a liderança, pode perceber, meu irmão, pode perceber, meu amigo, que foi Babel que se instalou ali. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, Deus é Deus de paz. E onde o Espírito do Senhor está dirigindo, onde o Espírito do Senhor tem a primazia, onde o Espírito do Senhor tem o controle, aí tem paz e não confusão. Onde está o Espírito do Senhor, não está o Espírito de Babel. Que o Espírito do Senhor conduz a sua igreja, o Espírito do Senhor conduz o seu ministério, que o Espírito do Senhor conduz as coisas na sua igreja. Se você é pastor e está me acompanhando nessa reflexão, meu irmão, eu desejo que o Espírito do Senhor dirija a liderança da sua igreja para que você e seus líderes tenham paz. Se você é líder na igreja, eu desejo que você caminhe ao lado do seu pastor em paz, fazendo com que o ministério que o Senhor entregou à sua igreja seja um ministério dirigido pelo Espírito do Senhor e jamais dirigido pelo Espírito de Babel. Deus o abençoe. Certamente na próxima reflexão voltaremos a este canal e vamos dar continuidade a esta mesma ideia, tratando da ação de Deus para fazer com que Babel fosse extirpada da história da humanidade. Deus o abençoe e até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.